galera. Nossas aulas de hoje vai ser o módulo 1, termodinâmica, tá certo? Esses conteúdos eles estão previstos para o segundo semestre. No entanto, nós vamos começar fazendo uma revisão, ok? Então a nossa revisão vai ser em cima de estudo dos gases, coisa que foi trabalhado lá na aula de química. A gente vai ver variáveis de estado físico e transformações gasosas, que são isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Então, vamos lá. O que são variáveis de estado de um gás? Ora, as variáveis de estado de um gás são pressão, volume e temperatura. Por que isso? Porque elas são as variáveis que vão definir as condições dos gases e as suas propriedades. Ou seja, essas variáveis estão presentes nas transformações gasosas, tais como na isotérmica, na isobárica e na isovolumétrica, certo? Então vamos lá. O que seria uma transformação isotérmica? Uma transformação isotérmica é quando a temperatura ela permanece inalterada, ou seja, ela não vai variar. Ela, no caso, ela está constante. No entanto, quem vai variar é pressão e volume. E aí a gente pode observar que o gráfico P em função de V apresenta uma isoterma, ou seja, uma transformação em que ela é uma curva, ou seja, todas as vezes que nós vimos o gráfico P em função de V, a temperatura ela vai apresentar como uma curva, tá bom? E aí a gente vai ter a transformação isobárica. A transformação isobárica é aquela em que a pressão permanece constante e quem vai variar é volume e temperatura. E nesse caso aí, ó, nessa transformação, temperatura e volume variam e pressão permanece inalterada. Por isso que a palavra iso quer dizer igual, bárica significa pressão. Então, igual pressão, ok? Bom, transformação isovolumétrica ou isocórica. Essa transformação é que o volume permanece constante e quem é que vai variar? Pressão e temperatura. Então, vejamos, de novo pelo termo iso igual, volumétrica, volume. Dá para a gente entender aí que é igual volume, tá bom? Aí eu coloquei como dois exemplos para nós analisarmos essas transformações. Primeiro exemplo, ou melhor, três exemplos. Primeiro exemplo, um gás ideal a 30 graus Celsius e pressão 0,8 atm é percorrido isotermicamente até que seu volume passe de 10 litros para 4 litros. Calcule a pressão final do gás. Ora, nós observamos que ele está falando aí numa isotérmica. Isso quer dizer o quê? Que temperatura inicial igual a temperatura final, tá certo? Na isotérmica, a temperatura permanece constante. Então, quem vai nos interessar? Pressão e volume. Ora, não sei se vocês lembram que Joel trabalhou uma fórmula chamada PVT-Povotor, né? Que é a chamada equação dos gases perfeitos, que eu costumo sempre fazer assim: para viver tranquilo, preciso viver trabalhando. Pressão inicial vezes volume inicial, dividido por temperatura inicial, igual a pressão final vezes volume final, dividido pela temperatura final. Ora, como as temperaturas são iguais, não vai nos interessar temperatura, só nos interessa pressão e volume. Portanto, a fórmula utilizada seria P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Colocando os valores de pressão 1 é 0,8, volume 1 10 litros, pressão 2 que ninguém está sabendo, nós estamos procurando a pressão 2, vezes o volume 2. Ora,
0,8 vezes 10, né, vai dar 8. Aí, igual a 4P2. Ora, esse 4 vai passar a dividir o 8. Então, ficaria 8 dividido para 4 igual a 2 ATM. Então, a resposta da questão seria 2 ATM. Ok? Bom, segundo exemplo. Um gás é submetido à transformação isobárica e no processo o volume passa de 1,2 litros para 4 litros. Se a temperatura inicial é 300 Kelvin, então a temperatura final vale. Ora, nesse caso nós vamos trabalhar com uma transformação isobárica, significa igual pressão. Então não vai nos interessar a pressão. Portanto, quem nos interessa? Volume e temperatura. Então, volume no numerador, temperatura no denominador, e ficaria V1 sobre T1, V2 sobre T2. Ora, quem é volume 1? 1,2. Dividido pela temperatura 1, 300. O volume 2 é 4 litros, dividido por T2. Bom, nós podemos fazer aquela velha história meio por extremos, né? Então ficaria 1,2 vezes T2 igual a 300, que vai multiplicar o 4. E 300 vezes 4 é 1.200. Portanto, ficaria 1.200 dividido por 1,2, que isso é igual a 1.000 Kelvin. Resposta da questão. Bom, o exemplo 3 é... Falando sobre agora isovolumétrica. Um recipiente contém gás a pressão de 2 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Supondo que não haja variação no volume e a pressão máxima atingida seja 3 atm, qual a temperatura final do gás? Como a transformação é isovolumétrica, significa dizer iso igual volume. Então, não vai nos interessar o volume, só nos interessa a pressão e temperatura, pois elas variam. Mas antes de resolvermos essa questão, é importante a gente trabalhar com a temperatura em Kelvin. E o professor de Química de vocês, no começo do ano, ele ensinou bem direitinho como transformar essa temperatura. Se eu tenho 23 graus Celsius e quero transformar em Kelvin, basta somar com 273. Portanto, ficaria 23 mais 273, que vai dar 300 Kelvin. Aplicando a fórmula, ficaria P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Ficaria 2 dividido para 300 igual a 3 dividido para T2. Multiplicando o meio por extremos, eu teria 2 vezes T2 igual a 300 vezes 3. Lógico, 300 vezes 3 dá 900. 900 dividido por 2 é 450. Resposta da questão. Bom, agora, para nós finalizarmos, é bom a gente refletir um pouquinho sobre o momento atual. Agora é momento perfeito. Parar e refletir. Como coletividade, nós temos o poder de transformar esse momento em algo positivo. Um abraço a todos e até mais.